Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série chamada Segurança em Foco. Aqui eu trago especialistas da área de saúde e segurança no trabalho para a gente falar sobre temas pertinentes à SST. Hoje nós estamos no nosso 5º episódio e a gente vai falar com a Daisy, que é educadora de segurança. Então vamos chegando. Envie essa live para quem precisa estar aqui, que a gente vai ter um papo super bacana sobre educadora de segurança e quem sabe um pouquinho até sobre percepção de riscos. Então vai valer muito a pena essa live. Vamos chegando. Eu vou até abrir aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês dos nossos próximos convidados. Hoje eu tô a fim de dar spoiler. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu computador para dar um spoiler para vocês de quem serão os próximos convidados aqui para a live de Segurança em Foco. Então aproveitem, encaminhem essa live para mais pessoas, vamos todos chegando para contribuir, que o assunto vai ser muito bacana. Vamos ver se eu já posso dar um spoiler dos próximos convidadas. Vou esperar chegar mais pessoas para dar esse spoiler. Vamos chegando, inclusive até vou pegar minha agendinha aqui para não falar besteira para vocês. Hoje vou aproveitar para dar spoiler dos nossos próximos convidados. Para quem está aqui ao vivo e ainda não participou de outras lives do Segurança em Foco, eu vou explicar para vocês qual que é o contexto, o que é essa série que está acontecendo aqui no meu perfil. Então, existem vários temas de saúde e segurança no trabalho que ficam em bolhas, certo? E acaba que muitas pessoas não tem acesso a esses temas. Pensando em disseminar cada vez mais esses temas, eu criei essa série de lives chamada Segurança em Foco, onde eu trago especialistas da área para falar sobre assuntos pertinentes à saúde e segurança no trabalho. Então a gente já está na metade da série de lives, a gente não vai trazer convidados para sempre, essa é a primeira temporada e tá dando bastante sucesso, então com certeza terão próximas. A nossa convidada já está por aqui. Vou chamar ela já pra gente iniciar. Ai, essa cadeira não vai pra frente? Aqui, vamos ver. Se eu consigo chamar ela. Vamos lá. Daisy, você está aqui? Mande sinal de fumaça pra mim nos comentários. Quero saber se você tá aqui. Porque para mim não está aparecendo para te chamar para live. Enquanto a Daisy entra, eu vou dar um spoiler dos nossos próximos convidados, tá? Então hoje a gente vai estar falando com a Daisy. Na quinta-feira, dia 2, a gente vai estar falando com a Heloísa Guimarães. No dia 6/5, na segunda-feira, nós vamos estar falando com a Letícia Aracaki. No dia 9, nós não teremos live. No dia 13/5, a gente vai falar com a Daniele Paulino. No dia 16/5, com Simone Miquelin. No dia 20, estou aguardando a convidada confirmar. No dia 23, a gente vai estar falando com a Flávia, que também é educadora de segurança. No dia 27, nós vamos estar falando com o Adilson Monteiro, ele retornará aqui. E no dia 30, eu ainda não vou contar para vocês quem que vai ser a nossa convidada. Daisy, enviei a solicitação para você, verifica se apareceu aí a notificação para ti. Qualquer coisa, se não aparecer para ti que eu enviei o convite, entra da live, sai da live e entra novamente que vai aparecer ali para você enviar solicitação para participar da live.
mas é para ter ido para ti o convite. Muito bacana. Em Segue Consultoria comentou. Essa série tá incrível. A gente vai falar hoje sobre educação e segurança. No dia 2/5, nós vamos falar sobre segurança psicológica junto com a Elo. No dia 6/5, a gente vai falar sobre cultura, entre aspas, de segurança com a Letícia Aracaki. No dia 9, nós não vamos ter live. No dia 13/5, a gente vai falar com a Daniele Paulino. E a gente ainda não definiu o tema. No dia 16/5, nós vamos falar com a Simone Miquelin sobre saúde mental e segurança no trabalho. No dia 20, estou esperando a convidada confirmar. No dia 23, a gente vai falar com a Flávia e a gente vai falar sobre Educar em Segurança, que é o livro que ela lançou recentemente. No dia 27, nós vamos estar falando com a Dilson Monteiro sobre o sistema sociotécnico de comportamento ou complexo, algo assim. Não tenho ele escrito aqui por completo. E no dia 30, encerramos a nossa live com uma convidada que eu ainda não vou contar para vocês. Daisy, chegou aí o convite? Cancelei e vou mandar novamente o convite para você, tá bom? Veja se recebeu. Se não recebeu, sai e entra na live. Só vai confirmando aqui para mim para saber se você tá por cá. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Vamos ver se ela chegou, se ela vai entrar. Olá, Kendra. Oi, tá conseguindo me ouvir e me ver? Estou te ouvindo e te vendo, mas não consegui pelo Note, só pelo celular. Não tem problema. Eu não consigo te ver, você acredita? Eu, inclusive, tô com esse problema, não consegui ver a Karen também. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com ela. Vou deixar a live rodando aqui no meu computador. E aí eu consigo te ver atrasada aqui no computador. Tranquilo. Tá bem? Como que você tá nessa noite? Tudo certo? Tudo certo, estou muito feliz aí com o convite, já agradecendo aí, né? Obrigada por esse momento, né? Eu é que agradeço por você ter aceitado falar sobre esse assunto, que é um assunto tanto quanto novo ainda na segurança no trabalho, que muitas pessoas ainda não têm contato e nem sequer sabem sobre o papel de uma educadora de segurança. E aqui eu fiz questão de trazer educadora, porque estão duas educadoras aqui, mas também pode ser educador, educadores de segurança no trabalho. Muito obrigada por participar dessa live. Obrigada também. Vai ser um bate-papo muito agradável. Eu tenho certeza disso. Vamos iniciar. Você conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é a Daisy e como que ela chegou na área de segurança no trabalho, como que ela chegou como educadora de segurança? Claro. Eu sou a Daisy, mãe da Lavínia, moro no interior de Santa Catarina, né, Otacílio Costa, uma cidadezinha aí de 18 mil habitantes, porém muito aconchegante, né. Entrei na área de segurança, na verdade, um pouquinho mais de 10 anos, né, comecei fazendo a faculdade de tecnólogo, não sabia sobre o que era o curso, qual era o propósito, né? Eu acabei saindo aí do terceirão e falei, bom, vou tentar, vou me aventurar. E iniciei aí o meu processo de estágio, né, numa indústria. Meu primeiro emprego foi como uma telefonista, numa empresa prestadora de serviço. E fiquei muito feliz quando busquei a vaga de estágio e alcancei, né? Então, eu realizei todo o tecnólogo durante esse período. Na época começava já na segunda, terceira fase. Porém, me gerou um pouco de frustração no início, assim, um motivo porque eu não conhecia, né, profissionais dessa área, não sabia qual era o propósito, o que faria, né, na área de segurança. E no período do meu estágio, a principal função era preencher e atualizar a ficha de EPI.
Entendo. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu falei, nossa, né, tô me dedicando tanto. Será que é isso mesmo? E aí eu lembro que a empresa que eu prestava serviço na época pegou uma obra numa construção civil. E eu fui convidada para participar de um DDS. Lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu arrumei um capacete, né? E quando eu cheguei lá no chão, né, da fábrica, vi as pessoas reunidas lá, eu lembro que me chamou muita atenção e eu falei, nossa, tem bastante contato com as pessoas, né? Era um mundo diferente do mundo que eu estava participando ali do estágio. E para minha surpresa, alguns meses depois, a empresa que eu estava fazendo estágio teve um acidente grave, né, uma fatalidade, justamente no último mês do tecnólogo. E isso fez com que eu pudesse repensar muito sobre o meu propósito. Eu senti uma frustração gigante, assim, né? Eu falei, nossa, estou começando a minha carreira, estou saindo do estágio com o diploma quentinho na mão, e o que eu posso fazer, né? E foi uma notícia muito impactante, muito triste. Confesso que, inclusive, pensei em desistir dessa profissão. Só que ali foi um momento muito importante, porque eu ressignifiquei muito aquele papel para mim, né? Apesar de não entender muito, porque além do DDS, ainda continuava apenas na ficha de EPI. E eu falei, nossa, mas deve ter algo aí que ainda não estou descobrindo, né? Porque a gente sabe, né, Kendra, que a realidade do curso técnico, do tecnólogo, ainda é muito diferente, né, da vivência na prática. Ainda a gente tem uma grande diferença, assim. E minha primeira experiência profissional, então, né, e aí eu, nesse período, fui contratada pela empresa. Lembro que já no primeiro mês, né, tive que aprender a fazer CAT, análise de ocorrência, tudo isso que não aprendi, né, de fato no tecnólogo, assim, ia para uma outra vertente, assim, inclusive o estágio, né, tinha um outro olhar. E foi muito desafiador. E eu lembro que eu encontrei pessoas e profissionais que me ajudaram muito, né, nesse início aí de carreira, porque foi muito importante. E dentro de mim já tinha, né, algo que falava muito forte, assim, sobre a prevenção, sobre o cuidado com as pessoas, que eu queria, né, formar minha carreira ali, já que eu decidi em optar, né, e continuar ali na área, eu queria que aquele propósito profissional também fizesse sentido para o meu propósito de vida, né? E aí eu me lembro muito bem, assim, que eu comecei a procurar pessoas, fazer contatos, né? Grandes parceiros na época de empresas de consultoria de Lages, né? Porque a cidade que eu moro é cidade vizinha de Lages. E foi muito importante, assim, nesse processo. E aí fiquei trabalhando e atuando nessa área durante 10 anos. Realidade também de pequenas empresas, né? A gente não é só da área de segurança, então nesse longo período aí tive a experiência também no setor de RH, de qualidade, e foi agregando e foi gerando bastante experiência. E só que eu tinha um grande desafio, assim, pelo fato de ser mulher, ser jovem, né? A gente sabe que o mercado de trabalho naquela época era predominantemente masculino. E eu tinha que me reinventar em cada parada que eu acompanhava aquela equipe, em cada trabalho, né? Pelo fato de ser mulher também, eu percebia que eu precisava sempre conquistar muito o meu espaço, que a minha voz precisava ser ouvida e com isso eu precisava agir de forma diferente. E eu diria que ali eu já comecei a trabalhar, né, de uma forma buscando a andragogia dentro do aprendizado. E lembro que em 2019, inclusive com a Bruna, né, da Desenvolver, eu participei do Safety Lab. E foi uma virada de chave, assim, na minha vida, né? Então, eu estava já atuando como técnica nos últimos 13 anos. Era técnica ainda quando eu fui para o Safety.
E lá eu percebi, eu falei, agora faz sentido, né? Todo aquele sentimento e aquela frustração que eu sentia 10 anos atrás, né? Não pode ser que a área de segurança seja só entregar EPI, né? E aí eu descobri que não, que o nosso propósito vai muito além, né? E que é possível, sim, alcançar e trabalhar nutrindo, né, o cuidado com as pessoas e levando o nosso propósito de uma forma leve, descontraída, gerando aprendizado, né? Que era algo diferente que eu vivi nos últimos 10 anos, né? Que foi muito importante também, inclusive, para mim, né? Porque eu aprendi muito, né? E aí, desde então, eu recebi o convite, né? Eu acho que a minha gestora da época percebeu também que eu lembro assim que eu era muito criativa nas minhas abordagens de desenvolvimento já até como técnica na época, né? Eu lembro que eu fazia algo diferente assim dos meus colegas e eles até achavam engraçado em alguns momentos, assim, a maneira com que eu levava. E aí essa gestora me chamou e falou que via, sim, que eu tinha potencial para ser educadora de segurança e que ela queria me dar essa oportunidade, né? Então, a empresa é a mesma empresa que eu trabalho até hoje, já tinha essa cadeira de educação, né? E no primeiro momento, confesso que me assustou, mas eu sou movida a desafios e eu falei, vou com medo mesmo, porque vai dar certo. E fui, não me arrependo, né? E pessoas maravilhosas no meu caminho, que me ensinam até hoje, né? Minhas pares da educação. E tive aqui várias. Depois a gente pode até falar sobre isso, separei alguns livros assim, mas tive grandes inspirações e que me inspiram até hoje e que me ajudam, né, nesse processo de desenvolvimento. Ai, que bacana. E como que bom que você conseguiu ter esse destaque, né, de ter essa visão já lá atrás de que existia algo para além dos EPIs, para além daquela segurança física, porque a gente vê isso muito dentro das empresas, que, poxa, a segurança ela ainda é relacionada a questões físicas, a evitar acidente, a ter metas só com relação a isso, a levar em consideração se o trabalhador é culpado ou não, ter aquela investigação. E muitas vezes a gente perde a humanização dentro da área de segurança tendo esse viés. E você, já lá atrás, antes mesmo do Safety Lab, ter essa coisa que faltava dentro de você no sentido de, poxa, tem algo para além do que eu estou fazendo aqui, tem algo que eu posso desenvolver ainda mais, é algo que não era estimulado antes e que ainda hoje não é, né? Verdade, assim, eu percebo que, na verdade, eu diria que todos nós somos educadores, né? E falando da área de segurança, esse também é nosso papel, né? Eu percebo que a nossa área está passando por um momento muito importante, né? De mudanças, de quebra de paradigmas, mas na minha época não, né? Não faz muito tempo, mas alguns anos atrás, eu lembro que o papel era muito forte, assim, ser fiscalizador, as pessoas precisam cumprir NR, a questão da punição também era algo que estava muito forte ainda, né? E realmente, assim, eu acho que fez toda a diferença eu ter esse olhar para buscar o meu desenvolvimento e saber onde eu queria chegar, né? Se você vê que eu tô olhando aqui para baixo, é porque você tá aqui para mim no notebook, tá? Então, às vezes eu vou parecer que eu tô olhando assim para baixo, mas eu tô olhando para você. Aí vai parecer que eu tô com o olho fechado. Deise, conta pra gente, então, pro pessoal entender o que é uma educadora de segurança dentro de uma empresa. Várias pessoas me perguntam, né, sobre isso, assim, pelo menos aqui na região e no ramo onde eu atuo, não é uma profissão muito comum, né, e gera um pouco de curiosidade, né, inclusive dos profissionais da área de segurança, né,
você dá treinamento, é educador técnico, educadora técnica, né? E achei muito interessante você trazer isso e fiquei muito feliz com o convite, porque acho que sim, né, é um momento também para a gente falar da importância da nossa cadeira e por que não despertar esse desejo, né, nos nossos colegas aí de profissão. Então, educadora de segurança, educador, né, o papel de educador não é um cargo ou função regido, né, pela NR4, não está vinculado ao SESMIT. Eu acredito que é uma posição muito importante, falando do fortalecimento da maturidade, da cultura de segurança, né? Pelo menos na empresa onde eu atuo, é um papel de desenvolvimento, de sustentação, de manutenção das práticas, né? Das ferramentas de segurança. Esse processo também tem um olhar, né, muito focado na cadeira de educação dentro do propósito da melhoria contínua também das ferramentas. Não só isso, né, mas na capacitação e desenvolvimento do próprio time de segurança, né. Eu percebo ainda, né, que ainda é muito forte o senso de fiscalização, ainda é muito forte o senso, de repente, daquele olhar. Não estou falando que não é importante, é muito importante, mas eu diria que o cargo de educação hoje dentro da empresa, ele olha o sistema de gestão olhando o contexto, né? Não olhando só o desvio, só o comportamento ou o acidente, né? Então, atuo também em frentes de projetos para promover e fortalecer, né, a evolução cultural. Então, falando pela minha experiência profissional, existe, né, a empresa aderiu ali, fez o diagnóstico de cultura de segurança, e através desse diagnóstico, né, as pessoas que desempenham aí essa função de educação, elas ajudam no processo de transformação cultural da companhia. Então, através desse resultado, né, então, a matriz, né, que a empresa que eu atuo trabalha é Hearts and Minds, então olha lá os 5 níveis do patológico, reativo, Oi, tá me ouvindo, Kendra? Eu tô, você tá me ouvindo? Travou aqui. Eu tô travada pra você? Agora foi, acho que é a minha internet. Então, eu estava falando, né, dos 5 níveis do patológico, do reativo, do calculador, do proativo e do generativo, né? Então, o último nível e o mais maduro é o generativo, que é o propósito a longo prazo aí da companhia. E então, hoje nós somos aí, em média, de 5 educadoras, né, onde cada uma atua dentro da sua área de negócio, mas sempre com o propósito, né, de tornar aquele ambiente, de prover ações, de gerar, né, desenvolvimento e capacitação não só do time de segurança, mas da liderança, dos colaboradores, dos parceiros, né, então, falando de uma forma muito resumida, né, esse é um pouquinho do papel, assim. E só pra gente deixar... A Bruna comentou que tá tudo certo, vendo as duas. Então, se travou, agora já voltou ao normal. Falando do papel da educadora, existe algo que você se aprofunda hoje dentro da tua cadeira atual em técnico, ou você trabalha as questões mais de soft skills, de desenvolvimento de habilidades, de competências? Sim. Hoje, né, a gente tem lá um plano, né, que acaba norteando toda a estrutura e a estratégia da empresa, mas as habilidades comportamentais hoje é o nosso carro-chefe, né? Então, todos os nossos programas, por exemplo, desenvolvimento de programas comportamentais, de abordagem comportamental, das ferramentas com esse olhar, né, voltado para o comportamental, hoje é a principal frente da educadora na área de atuação, pelo menos na empresa onde eu atuo, né? E a gente, por exemplo, ajuda no processo de desenvolvimento da trilha de desenvolvimento do time de SSO, né? A gente faz
uma trilha de desenvolvimento para a liderança, falando em segurança, né? Desenvolve programas ali, olhando as 23 dimensões, né, onde nós atuamos dentro da maturidade de cultura, né, que a empresa definiu. Então, é muito mais voltado para essas questões comportamentais, né, até porque a gente já tem o apoio do SESMIT, que olha mais essas questões técnicas, mas hoje é uma grande frente aí, falando da nossa cadeia. E o quanto que isso é importante visando o novo movimento que a segurança está entrando. Quando a gente fala, e a gente está ouvindo cada vez mais falar de uma nova visão de segurança, onde vai ter ROP, onde vai ter segurança de frente, onde vai ter engenharia de resiliência e tudo mais, ter uma pessoa responsável por isso, que estruture e guie essas ações em segurança, tendo esse olhar mais humanizado, olhando para essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, tanto desenvolver a equipe de saúde e segurança no trabalho, quanto a liderança, quanto os colaboradores, é muito importante. A Bruna comentou aqui, importantíssimo esse papel de educadora para as empresas, e realmente e acredito que isso só tende a crescer ainda mais dentro das empresas. As empresas que ainda não apostaram em uma educadora de segurança, um educador de segurança dentro das unidades dela, vão começar a apostar, porque essa visão é super importante. Mostrar cada vez mais que a segurança no trabalho não é simplesmente técnica, não é só tecnicista. Deu um delayzinho aqui. Eu tô pegando o gancho, né, Kendra, do que você trouxe, assim, eu via muito forte no passado a questão de que comportamento seguro é cumprir regra, utilizar EPI, né? E eu vejo que o nosso papel, né, na área de educação está vindo muito forte com esse olhar do contexto, né, de como trabalhamos, né, vai muito além da regra que a gente quer que as pessoas cumpram, né, então o sistema acaba impulsionando muito o comportamento. Vi nas outras lives que a gente falou, vocês falaram muito sobre isso, né, a questão do contexto, de o quanto isso impulsiona e o quanto o nosso olhar, né, o comportamento seguro é a nossa capacidade para gerenciar o risco, né, e quando a gente dá essa capacidade, quando a gente apoia com os nossos programas, né, com esse olhar de gente cuidando de gente, né, afinal de contas é sobre isso, é super desafiador o ambiente do desenvolvimento, falando de adultos dentro da indústria, onde a gente tem vários estímulos acontecendo, um contexto influenciando o tempo todo na tomada de decisão, né? E aí eu lembro que bem no início dessa posição na empresa, as pessoas falavam assim, nossa, vocês precisam ajudar a gente a mudar o comportamento das pessoas, né? Mudar a cultura das pessoas. E hoje, com esse movimento, né, que você comentou, de fatores humanos, de resiliência, engenharia da resiliência, a gente está vindo com outro olhar. E eu diria que é algo novo, né? Para mim, pelo menos, eu estou há 4 anos, eu estou aprendendo muito, né? Então, a mesma segurança que eu aprendi há 13 anos atrás, hoje tem um olhar diferente. Que bom, né? Que bom que a gente está podendo evoluir e aprender, né? Também, a gente tem... Eu estava acompanhando ali a série das primeiras, inclusive, que você iniciou. Que incrível! A cada live a gente aprende, a gente reforça que nós estamos no caminho certo, né? E a área de educação é isso, né? É um processo de melhoria onde a gente busca o aprendizado e reforçar, assim, o quanto nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, né? A gente não precisa aprender só com as ocorrências. E como que nós estamos aprendendo quando tudo está dando certo? Né, numa parada de emergência, terminou a parada, a gente, né, incentivar a liderança, chamar o time, perguntar se a gente precisou pular alguma etapa de segurança para conseguir cumprir, né, com aquela ordem de serviço programada. Então, a segurança, ela está vindo nesse patamar, assim, de além de cumprir a regra, né, além de usar o EPI.
E eu fico muito feliz. Estou vendo aqui que alguns colegas aqui, né? Tem o presidente da CIPA, de uma das unidades que eu atuo, está presente aqui. Fico muito feliz, né? Porque a gente percebe, né, com esses movimentos, porque a segurança não é da segurança, né? Segurança somos todos nós. E esse é o nosso papel também, né? Levar isso, reforçar isso dentro da empresa, desde o momento quando a gente dá um feedback para um líder, né? Instrui ele, mostra para ele que sim, que ele pode falar sobre segurança, inclusive falando sobre produção, porque é a mesma caixinha, não são caixinhas separadas, né? Então, parece super desafiador, né? Mas no dia a dia a gente vai construindo e fortalecendo o nosso sistema e esse contexto vai favorecendo, né? E vai desenvolvendo as pessoas e vai elevando, né? A maturidade em segurança. Da educadora de segurança, e eu vou continuar falando da educadora, mas entendam que pode ser educador, enfim. Mas o papel da educadora de segurança é justamente também descentralizar as informações. Que as pessoas consigam entender dentro de uma organização que a segurança não é algo à parte da organização, não é algo que se faz à parte das atividades. É algo que está intrínseco, é algo que está ali no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, existe a crença dentro das empresas de que só se faz segurança quando o técnico está lá. Então, se o técnico não está lá, não existe segurança. Ou o técnico saiu, agora está tudo certo. Então, o papel do educador também é preparar esse terreno para que todos sintam que a segurança é individual e que todo mundo tem uma responsabilidade com relação a esse tema. E que bacana, inclusive, enquanto a gente estava conversando aqui, eu lembrei de algo que a gente conversou no alinhamento. Você disse que estava fazendo uma academia de percepção, é isso, né? Isso. E olha que interessante ter essas frentes dentro de uma empresa, ter alguém para que cuide disso. Por que eu falo isso? A gente sabe que os técnicos e os engenheiros, dentro do dia a dia, têm tantas atribuições que não conseguem dar conta das coisas. Então, quando a gente tem alguém para olhar para isso, é muito bacana. E eu gostaria que você que você pudesse comentar com a gente, caso você queira e possa, sobre como que é essa academia de percepção, até para que o pessoal consiga entender também um pouquinho na prática como que é as frentes de uma educadora de segurança. Legal, né, Kendra? Eu acho que é super importante a gente reforçar, assim, né, que nós somos um apoio muito importante para o SESMIT, né? Então, por exemplo, falando da Academia de Percepção de Risco, né, o time lá de segurança atua, né, provendo, desenvolvendo ferramentas de gerenciamento de risco, e a Academia de Percepção de Risco, ela foi desenhada e desenvolvida a trilha no sentido de gerar um ambiente favorável, descontraído, que a gente possa fomentar o comportamento seguro, através, né, reforçando a prática do gerenciamento de risco, né? Então, quando a gente torna esse ambiente favorável para as pessoas falarem o que realmente preocupa elas no dia a dia de trabalho, para elas abrirem o olhar sobre gerenciamento além do EPI, isso é muito gratificante, né? Então, contando um pouquinho, né, se você me der a liberdade, separei 3 frentes que eu considero super importantes, que eu estou atuando nesse último ano. A Academia de Percepção de Risco é uma delas, e lá a gente explora um pouquinho do conceito, né, do interpretar, a gente fala um pouquinho o quanto a percepção ela está lá vinculada com a crença, com o conhecimento, né, com os fatores contribuintes, inclusive, né, que o contexto da organização pode influenciar na minha tomada de decisão. Então, a trilha da Academia de Percepção, ela tem 2 momentos, o momento que é feito em sala, o momento onde a gente fala muito sobre os 5 sentidos, né, sobre memórias de acidente, a gente reforça questões de crenças, de valores, e o segundo momento a gente convida, né, esse grupo para ir a campo, e a gente faz um levantamento, né, através do básico no primeiro momento, que é saber identificar perigo,
versus risco versus controle de hierarquia, né? Porque essa é a parece básico, mas no dia a dia eles se confundem um monte. Nos treinamentos a gente fala, pessoal, agora a gente vai falar então sobre percepção de riscos. Ou a gente fala, agora a gente vai falar sobre riscos. Sabem? Daí eu vejo que eles ficam quietinhos, né? Pessoal, conseguem definir pra mim o que é perigo e o que é risco? Crê. Ou às vezes vem, vem assim, é o leão na gaiola, é o tubarão no mar. Tá, podemos seguir por aí, vamos ver o que sai daí agora. É o começo. E o que eu comecei a perceber também, né, nos últimos anos? A gente falava muito, sempre aparecia na análise de ocorrência de acidentes, né, a famosa percepção de risco, né, falha da percepção de risco, ou, né, geralmente aparecia também a questão da qualidade das ferramentas de análise de preliminar de risco. E aí nós começamos a conversar, né, internamente, o quanto a gente está dando essa base, né, essa capacidade para as pessoas ver, interpretar e agir de forma segura, né? Então, a primeira onda, eu diria ali, da academia de percepção é isso, é o básico, mas é muito importante porque a gente vê o quanto as pessoas ainda têm dificuldade para associar, né, um controle de eliminação de risco efetivo, assim. Então, a primeira coisa que vem é o óculos, é o calçado de segurança, e a gente vai instigando, né? E aí a gente finaliza também. Inclusive, eu vi que a Carla, né, Mikoski, que estava aqui na semana passada, ela foi uma grande inspiração na construção dessa trilha, né? Então, lá também a gente fala muito sobre o contexto, sobre a capacidade dos colaboradores para ter um ambiente, para trazer situações que são preocupantes, para tomar decisões seguras, para envolver as pessoas numa tomada de decisão, né? Naquele momento lá que ele está lá diante do perigo e do risco e não está sabendo controlar. E aí, depois desse levantamento, eles retornam para a sala e a gente faz o exercício do IC, né? Então, eles listam lá as 3 principais atividades que hoje geram uma preocupação em segurança para aquele time, para aquele grupo. E aí a gente fica falando, né, e fazendo o exercício do ARIF, né, do IC, falando E se tudo isso falhar, qual é a camada de contenção que a gente precisa garantir que ela aconteça após esse momento? E né? O quanto é importante a gente estimular eles a verem essas camadas como algo que vai além do próprio colaborador. Porque, por exemplo, a desenvolver, a gente tem uma oficina de percepção de riscos. Então, na oficina, eles colocam verdadeiramente a mão na massa e a gente vai estimulando o conhecimento deles com relação à percepção e eles vão fazendo atividades para estimular essa visão deles com relação à percepção de riscos e estimular, inclusive, a percepção de riscos. E, inclusive, também a Carla Mikoski foi quem me inspirou a estruturar essa oficina. Então, a gente tem a mesma fonte. O trabalho dela é incrível. E aí eu misturo os conceitos da Carla com o baralho de percepção da Andresa Araújo e a gente vai montando algumas soluções personalizadas de acordo com o tempo que a empresa tem disponível. E normalmente, quando a gente faz as oficinas, vem através das camadas de controle muitas coisas que dependem do ser humano. E aí entra naquilo que a gente falou com a Carla, que a gente falou com o Gilval e que foi citado também na live da Ana e na live do Rico, de que o ser humano ele é falho e ele vai errar. Então, essa é a importância da atividade do IC. E se a pessoa não utilizar a EPI? E se ela não souber onde está o botão de emergência? E se? E assim a gente vai indo até achar soluções que não dependam apenas do ser humano. A Bruna comentou aqui, Daisy, você nesse papel deve sofrer em ações de educação que vem muito na intenção de tapar buraco. Como fazer a empresa entender que conhecimento barra treinamento não garante comportamento seguro? Uau, que desafiador, hein, Bruna? A gente às vezes passa por algumas situações, né? Por exemplo,
lição aprendida, vamos revisitar o procedimento e treinar todo mundo e pegar a lista de presença e tá tudo certo. É como se a gente garantisse, né, o comportamento seguro. E o grande desafio é a constância, né? Porque o treinamento é uma etapa importante, mas é apenas uma das etapas, né? E a gente precisa, né, saber que lá o tomador de decisão, né, a operação, a manutenção, a supervisão, eles estão na base da pirâmide. Quando a gente fala na questão de exposição do perigo, eles são os tomadores de decisão, né? E vai muito além de eu entregar uma ficha lá de treinamento e pedir, né, para a equipe vir 2 horas, fazer um treinamento. E o nosso grande desafio é a gente atrelar a segurança a tudo aquilo que a gente faz, né? Nós estamos fazendo segurança quando nós estamos lá num DDS de gerenciamento de risco da nossa tarefa crítica do dia, né? O líder está fazendo segurança quando ele está lá, né, no meio da atividade, conversando com o colaborador, mas ele também está verificando itens de segurança. Ele também está dando, né, o patrocínio necessário para aquele colaborador poder gerenciar o risco dele de forma efetiva, né? Então, a pergunta era como fazer para a empresa entender, né, que o treinamento não garante? Isso. Eu diria que o primeiro passo é fazer um diagnóstico de cultura. Porque ali a gente vai trazer ali um raio-x, né, para a empresa, para a gerência, para a liderança, daquele comportamento que vai além do que está escrito no papel. O diagnóstico de cultura é o modo como que a operação, né, que os colaboradores enxergam e fazem segurança quando ninguém está vendo. Complementar um comentário que veio antes, inclusive, da Jéssica, que ela falou assim: estamos em transição de cultura e de segurança nos dias de hoje. Nós realmente estamos, e isso é muito bom. Eu vejo que, atualmente, nós estamos passando pela primeira revolução da visão de segurança em muitos anos. Então, a gente... Olha quantos anos fazem que nós estamos reforçando que a segurança é técnica. Quantos anos fazem que nós estamos falando que treinamento é o suficiente? Quanto tempo faz que a gente está falando que o procedimento garante a segurança, né? Então, agora, falar para essas pessoas que ouviram há muito tempo e há anos de que treinamento não é o suficiente é quebrar uma crença. E como que se quebra uma crença? Tentando mudar o contexto. Ressignificando. Que entra naquilo, ressignificando, trazendo informações, trazendo reforços. Por isso que é muito importante aquilo que a Carla trouxe na última live. Porque são pessoas têm crenças, pessoas têm suas próprias experiências. Simplesmente falar para eles que ouviram a vida inteira que treinamento era o suficiente para garantir a segurança, de que isso é mentira, não vai adiantar. Eu falar lá pontualmente: olha, pessoal, aqui treinamento não funciona, não vai garantir, não é que não funcione, né? Treinamento ele não vai garantir que as pessoas fiquem em segurança, que elas façam as suas atividades em segurança. Isso, além de gerar muito burburinho, ia gerar uma resistência ainda maior nessas pessoas. Então a gente precisa ir indo pelas beiradas, entendendo como que é a visão delas com relação à segurança no trabalho, como que elas fazem as atividades delas hoje em dia, para que aí a gente possa tentar entender como que elas conectam de que treinamento garante a segurança delas. E será que quando elas estão sendo treinadas, os próprios instrutores não estão falando para essas pessoas, para esses colaboradores, de que o treinamento é suficiente? E quantas vezes, né, Kendra, acho que você falou numa dessas lives, né, o quanto o trabalho real do trabalho imaginado, acho que foi o termo que você usou, né? Quantas vezes, né, o treinamento define um passo a passo, mas na prática ele acontece diferente. Porque aí o contexto está influenciando, a pessoa que escreveu o procedimento não é a pessoa que executa aquela tarefa, né? Às vezes não enxerga a dificuldade, às vezes, né, a forma como que nós fazíamos no passado mudou.
Por que não, às vezes, tá até mais segura, mas a gente ainda insiste lá na POP, no procedimento, né, na instrução de trabalho, que é algo muito diferente do que acontece no mundo real, né? Pode falar. E eu diria também o quanto, dois pontos importantes, assim, a gente não ficar só no treinamento, mas o quanto a gente está aprendendo, já comentei sobre isso, quanto estamos aprendendo sobre segurança no nosso dia a dia e o quanto nós estamos reconhecendo também os comportamentos seguros, né? Porque eu vejo que às vezes a gente reforça muito aquele desvio, o comportamento inseguro, mas o quanto nós estamos reforçando a prática do comportamento esperado, o comportamento que nós esperamos para gerenciar o risco, para uma tomada de decisão importante quando a gente está falando, né, de um cenário com risco iminente, por exemplo, em segurança, né? Então, vai muito além, assim, né? É uma coisa até que eu comento com a Bruna, de que, assim, quando você ouve falar de segurança no trabalho enquanto colaborador, quando você ouve falar de segurança no trabalho nas suas atividades, é porque deu ruim. Na maioria das empresas. É porque alguma coisa aconteceu. Ou é porque você vai utilizar de alguma ferramenta como o DDS, enfim. Mas a gente bate na tecla errada. A gente vai parar todo mundo nas suas atividades para falar sobre o acidente que aconteceu. A gente vai parar todo mundo para falar que teve esse tal erro. A gente vai parar todo mundo porque a máquina deu problema. Então, a gente foca no problema. É isso que eu vejo na maioria das empresas, pelo menos. É focado no problema. Não se trabalha proativamente, não se trabalha vendo o positivo. Então, existe aquela frase de que a gente olha tanto o copo cheio quanto o vazio. A segurança no trabalho, na maioria das vezes, está olhando o copo vazio. E aí, o quê? O copo cheio que está lá acontecendo em 99% do tempo é ignorado. E aonde está o mais valioso conhecimento é ali. Então, quando a gente fala de comportamento seguro, e é cuidado com a vida, gente. É cuidado com a vida, sabe? Então, a gente fala, nossa, precisamos trabalhar comportamento, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Já tá lá na frente, sem olhar para cá, sem nem escutar. E aí que entra o papel da educadora de segurança, do educador de segurança. É mostrar para as pessoas isso. Acho que você trouxe um ponto bem importante, assim, inclusive é uma da segunda etapa, né, que eu arrumei, a calibração interna, né, de cultura. Às vezes a empresa não vai fazer um diagnóstico, não vai vir uma empresa fazer um diagnóstico de cultura, mas o quanto o time de segurança pode promover esse espaço do ambiente de confiança, né, de escuta. Nós estamos ouvindo a operação? Nós estamos entendendo qual que é a dificuldade que eles estão tendo hoje para trabalhar de forma segura? Por qual motivo eles estão precisando pular uma etapa importante de segurança? Exato. E é louco porque existe uma reclamação grande dos profissionais de segurança no trabalho, de que os colaboradores não fazem suas atividades com segurança, de que é falado e eles não fazem, mas quando eles falam, será que esse pessoal está preparado para escutar? Será que eles entendem? E sem julgamento, sem apontar o dedo e dizer, mas também tu não estava usando EPI, mas também isso, por que usar uma ferramenta improvisada? A gente precisa entender intrinsecamente, assim, no nosso âmago, enquanto profissionais de segurança, que nós estamos falando com seres humanos. E a gente precisa ser um outro ser humano conversando com aquele ser humano, sabe? Como que tá o dia daquela pessoa? Será que ela não tá com problema em casa? Será que ela consegue entender a dimensão disso? Como que ela tá se sentindo hoje? Por que é isso que o educador de segurança tem que levar, essa questão mais humanizada, sabe? A Bruna falou, isso mesmo, as empresas ainda jogam a responsabilidade para o treinamento ao invés de procurarem, de fato, soluções que tratem o problema e não a pessoa. E eu vejo que também isso está relacionado muito ao investimento, né? Mas, voltando para essa questão do educador, é
isso, é olhar para as pessoas, entender que pessoas se relacionam com outras pessoas, somos seres sociáveis. Se você chegar com algo técnico e jogar em cima dos colaboradores, eles vão criar resistência com assuntos de segurança no trabalho. E é isso que acontece hoje. Você fala de segurança, uma revirada de olho aqui, um xingamento do lado de lá, as pessoas não se importam, tipo assim, elas criaram resistência, porque a gente leva a segurança de uma maneira bem chata, né? E é esse o papel do educador, trazer de uma forma mais leve. A Letícia comentou aqui, relacionamentos. Exato, relacionamento. Leve e lúdico, né? Eu tô acompanhando, eu falei que bom que hoje em dia nós temos o Instagram, o LinkedIn, né? Não tinha isso na minha época lá de formação. E como era difícil, assim, porque você falou, trouxe assim o ponto, falar de segurança era chato, né? Era muito o olhar de legislação, de NR, de punição. Hoje a gente tem N facilitações que nos ajudam aí nesse processo da andragogia, do envolvimento, do lúdico, que nos ajudam a conectar as pessoas com o propósito, que vai além da regra, né? Segurança é para valorizar a nossa vida, é uma forma de demonstração de cuidado para mim, para o outro, para o ambiente onde eu estou inserido, né? Então, eu fico muito feliz que hoje nós estamos tendo essa oportunidade de mostrar, sim, que a gente precisa desenvolver as pessoas e educação em segurança é uma cadeira super importante e agrega junto ao SESMIT para a gente alcançar aí o nosso objetivo, né? Que é a valorização da vida das pessoas, tornar os ambientes cada vez mais seguros, porque esse é o nosso propósito, né? E trabalhar só com o técnico não ajuda nisso, a gente precisa se conectar. É uma junção dos dois, né? A gente precisa Exato. trabalhar no eixo técnico, mas também no eixo comportamental, né? Então... A Letícia comentou assim, e essa voz doce da Daisy, meu Deus. Letícia, eu fiz Safety Lab com ela lá em Curitiba. Sério? Uhum. Gente, eu tô ansiosa. E assim, dos convidados que tiveram aqui, só um que não falou do Safety Lab. De resto, todo mundo falou, né, sobre o Safety Lab. Então, você que está assistindo a gente, se você não sabe o que é Safety Lab, eu não sei que mundo em que você vive, mas procure Safety Lab e se desenvolva. É um caminho sem volta. Verdade. E muito importante, né? Eu diria que todos os profissionais da área de segurança, engenheiro, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança, todos deveriam participar, porque foi muito importante. Inclusive, esse livro aqui, né? Vi que alguém já trouxe aqui na tua live também, da Juliana Bley, né? Comportamento Seguro. Sim. Foi muito importante, foi um livro que me ajudou muito depois que eu saí do safety. Eu lembro que era o nosso desafio, né, Bruna? Falar, nossa, como que nós vamos fazer para que tudo que a gente aprendeu no Safety Lab não fique aqui, né? Para que a gente consiga implementar. Esse livro aqui da Andresa Araújo também, Cultura de Segurança, me acompanha até hoje. Ele foi muito importante e continua sendo, né, nos projetos. A gente comentou sobre, né, entender as necessidades, as dores, né, da empresa. Tem esse livro aqui, eu fiz um treinamento da Andresa chamado Masterclass, Diagnóstico de Cultura. Aqui tem vários insights super importantes de como que a gente pode fazer internamente a nossa própria verificação, né, diagnóstico de cultura. Tem tabela, tem passo a passo, planejamento. É um livro fantástico, assim, para quem está afim, né, de aventurar e seguir nessa questão de entender, de saber, né, por onde começar quando a gente quer trabalhar nessas questões de relações, de comportamento, de fator humano, né, da maturidade aí. Então, separei aqui esses 3 livros, porque foram muito importantes aí no início e ainda são, né, no início da minha carreira. Obrigada por compartilhar. Então, já sabem, né, gente, o que procurar aí para ler e para se aprofundar. E eu também quero comentar
que talvez você que esteja assistindo não tenha uma vaga de educadora de segurança e não exista essa possibilidade. Mas existem possibilidades de você, profissional, mudar algumas frentes nas quais você atua já com essa visão de educação em segurança. Porque nós precisamos entender que são seres humanos. E seres humanos se relacionam com outros seres humanos. E fica mais fácil de a gente entender quando se existe uma conexão ali. Então, fica a provocação de você, profissional de segurança do trabalho, como que você se conecta com os colaboradores da sua empresa? Você conversa com eles, você aparece só na hora de cobrar EPI, de procedimento, de liberar uma atividade, ou você está lá para ouvir as pessoas, para contribuir com a segurança daquelas pessoas ali, para entender como que é a visão delas com relação a isso. Como você, profissional de segurança, está também olhando a segurança no trabalho, né, Deise? Perfeito, Kendra. E eu acho que um ponto bem importante, assim, que se eu fosse deixar, né, um conselho, eu diria assim, às vezes a gente precisa desaprender para crescer, né? Desaprender para aprender também. É olhar tudo isso que está vindo hoje muito forte, né? Engenharia da resiliência, fatores humanos, comportamento, cultura de segurança, e que a gente possa pegar tudo isso, né, e adaptar com a realidade de onde nós estamos, né? Porque às vezes algo que eu implementei aqui na minha empresa, onde eu atuo, não faz sentido exatamente igual na tua empresa, mas você pode pegar algo, a essência, o propósito, e transformar de acordo com a tua realidade, né? Então, o autodiagnóstico, ouvir as pessoas, acompanhar no dia a dia, como você falou, né? Não só no momento de uma auditoria, de uma inspeção ou de um acidente, mas que a gente possa fazer parte do dia a dia da operação, né? E eu vejo o quanto é importante a gente criar esse laço, né, de confiança, de relação entre a área de segurança e a operação, né? Nós vamos ter muitos ganhos quando a gente entender, né, que é sobre isso que nós estamos lá para agregar. Nós não somos uma caixinha separada onde as pessoas fazem quando tá tudo bem, né? Vou fazer segurança no momento que tá tudo certo, que eu estou atingindo a meta, que eu estou atendendo o cronograma. Vai muito além, né? A segurança tem que ser um valor e não uma prioridade, né? Exato. Colocaram assim, atrás do crachá tem um ser complexo que vai errar. Como ajudar ele a errar de forma segura? Esse é o desafio. E realmente é. E levar esse desafio adiante não somente para a operação que está lá na ponta, mas também para a alta liderança, para que eles consigam dar suporte para essas pessoas quando elas errarem também. E aí é onde entra o que a gente vai falar na quinta-feira com a Heloísa, que é a segurança psicológica. Então, às vezes você pensa, poxa, os colaboradores não falam, não relatam, não agem de uma forma segura. Mas será que eles estão se sentindo seguros? Será que eles se sentem seguros psicologicamente? E segurança psicológica é diferente de saúde mental, né? A segurança psicológica contribui para uma saúde mental dentro do ambiente organizacional, mas são coisas diferentes. Então é mais um tema que eu deixo de indicação aqui para vocês procurarem. A Carol Bastos falou assim, vendo a Dai falando, me deu até saudade. A Carol foi uma grande parceira, ela é da área de segurança do trabalho e atuava numa empresa parceira, e Carol, saudade de você também, né? Eu acho que falando de desenvolvimento, do cuidado, também tem os parceiros, né, que precisam entrar nessa conta. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de todo o contexto e todas as pessoas que estão inseridas nele, né? Então, fizemos grandes parcerias aí, né, Carol? Um abraço. Ai, que bacana. Viu? Conexões. Conexões. É sobre isso, né? No final de tudo. E Dai, antes de eu pedir para você deixar uma mensagem final, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer, né,
imensamente o espaço, desejar para você aí, né, minha colega de profissão, muita luz, muito sucesso. Estou muito feliz, né, em saber que você está puxando esse movimento que é tão importante, levantar a nossa bandeira aí, né, da educação em segurança e mostrar que juntos nós somos mais fortes, né? E o educador, ele complementa o SESMIT e o SESMIT acaba complementando o educador, né? Então, que a gente possa ver cada vez mais esse movimento acontecendo, né, nas indústrias e a mensagem que eu deixaria é todos, eu falei lá no início, né, todos nós somos educadores, né, então a gente precisa entender que somos agentes do cuidado, que nossa causa é linda e é nobre, e é sobre pessoas, e é sobre propósito de vida, e é super desafiador, né, a área de segurança do trabalho, mas que é super possível também, né? Não é algo que é impossível de realizar, mas a gente só consegue fazer, né, com que o nosso propósito seja alcançado se a gente entender, né, que é sobre relações, é sobre conexão, é sobre cuidado, sobre saber ouvir, falar, né, com intenção e ouvir as pessoas com atenção, porque eu acho super desafiador hoje em dia. A gente quer falar, falar, falar e a gente não está dando esse espaço, esse momento de troca, né? E é sobre isso, assim, né, que a nossa área seja cada vez mais, né, uma área de apoio entre nós profissionais da área de segurança, né? Que a gente entenda que a gente pode se ajudar, que a minha dor pode ser a tua dor e a gente pode falar sobre isso, né? E juntos a gente aprender e ir atrás do nosso propósito, que é cuidar das pessoas. Muito bem. E que a gente vá juntos. Esse é o objetivo, que a gente se conecte. É por isso que eu gosto dessa série de lives, que eu tô gostando tanto de trazer vocês para cá, para que as pessoas consigam conhecer esses profissionais também e a gente possa ir junto, porque a maré é forte contra a área da segurança no trabalho, né? E então, que a gente se fortaleça um com os outros e que, nossa, Deise, eu quero muito conversar com você sobre N coisas. A gente conversando aqui veio vários insights e é isso. Se vocês que estão do lado daí tiverem dúvidas com relação ao que a gente trouxe, tiverem pensando em ações para o ambiente de trabalho de vocês, vamos trocar junto aqui no Instagram, vamos se fortalecer enquanto comunidade, enquanto profissionais de segurança no trabalho, para que a gente possa ir cada vez mais longe. A gente não pode ser individualista, né? Justamente quando a gente está falando sobre pessoas, a gente não pode ser individualista. A Kátia comentou, não é sobre processo, é sobre pessoas. O Marlos Chaves falou aprendizado hoje e sempre. O Jamaica falou parabéns meninas, obrigado por compartilhar a experiência de vocês. A Bruna falou, temos 2 ouvidos e apenas uma boca por algum motivo. Ouvir mais. A Letícia comentou, também quero. E o Jamaica comentou, hoje depois de muitas trocas de experiências, envolvo mais a área de segurança em nossas atividades do dia a dia. E que bom, então a educação em segurança está alcançando o objetivo que é conectar e levar de uma forma mais leve e levar que segurança é sobre o cuidado com a vida, é sobre pessoas, não é sobre 0 acidentes, não é sobre indicadores apenas, é sobre pessoas, principalmente sobre pessoas. Isso, Deise. Obrigada, Kendra. Foi muito rico esse momento e vamos puxar essa rede aí de apoio, né? Vamos montar um grupo aí de ajuda, né? A Letícia falou que ela também quer fazer parte desse grupo aí. Sim, inclusive eu vou te mandar uma mensagem terminando a live que eu preciso conectar vocês duas aí. Então, tá bom. Vamos trocar umas ideias, porque tem muita coisa para acontecer e vai ser super bacana. O Marlos falou, parceria e união entre profissionais da área faz com que consigamos chegar ao sucesso, exatamente. Então, Deise, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter topado falar sobre um assunto que é tão importante e necessário, e eu espero que cada vez mais tenha pessoas responsáveis por essas frentes, e que a gente possa
sabe? Eu falo com muito amor e carinho sobre eu tô quase chorando, não sei porquê. Mas eu falo com muito amor e carinho sobre a segurança no trabalho, porque eu acredito que a gente pode, sim, mostrar para as pessoas que segurança no trabalho não é chata, que segurança no trabalho não é só NR. A gente pode conectar esse tema, a gente pode trazer esses colaboradores juntos para a gente crescer. Então, muito obrigada mesmo por ter topado falar sobre esse assunto, por compartilhar suas vivências, por compartilhar as ações que você vem fazendo. Isso é muito, muito importante. Eu tenho certeza que vai enriquecer as pessoas que assistiram a gente e que vão assistir depois. Parabéns pelo teu trabalho. Tá sendo incrível. Eu só ouço maravilhas sobre você, então. Obrigada pelo convite. E tô adorando também a série de lives aí e continue, né? Queremos que esse assunto seja cada vez mais reforçado aí, que a segurança é nossa. E Tá me ouvindo, Daisy? oi? Você travou, eu acho. Então tá, Foi, voltou? muito obrigada, Não, tá? eu que te agradeço. Um beijo a todos vocês que participaram. Quinta-feira tem mais uma live com a Heloísa Guimarães para falar sobre segurança psicológica. Então vocês estão percebendo que está vindo uma cadeia de informações, né? Um tema se conectando com o outro. Então até mais. A live vai ficar gravada. Depois, se vocês quiserem, é só assistir. Obrigada, Daisy. Já vou lhe chamar no WhatsApp, viu? Beijo, obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.